Muito bom, já estamos gravando. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindo, Léo, mais uma vez, nosso grande parceiro de estudo, de oração. Amém, pessoal. Bom dia, Jefferson. Já estamos aqui com saudades aí, viu, de todos. E vamos lá, então, porque o tempo corre, 5:23. Queridos, eventos finais, capítulo 3, título: Quando sucederão essas coisas? Bom, quando nós lemos o capítulo 2, a gente já viu muitas coisas, né, da questão de sinais da vinda de Cristo. O capítulo 3, ele tem por título esse tema, pois é exatamente a pergunta dos discípulos para com Cristo. Por isso que o nosso subtítulo 1 vem aí, né? A pergunta dos discípulos. E muitos subtítulos aqui a gente já viu junto, tá bom? Nós vimos já, por isso que eu vou tentar falar um pouco dos que a gente não viu ainda. Se você tem a sua Bíblia aí, eu peço que você abra ela no livro de Mateus, capítulo 24. Eu sei que é um verso conhecidíssimo nosso, mas eu percebi que Ellen White ela deu muita ênfase nesse tema no capítulo 3. Então, eu creio que é importante a gente firmar isso. Parece simples, mas em nosso meio temos visto algumas vertentes perigosas. Preste atenção em Mateus 24, 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Cristo aqui, como homem, ele não sabia a sua vinda, não sabia o dia e a hora de sua vinda, nem os anjos. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora da vinda de Cristo. A gente precisa ter isso muito em mente, né? Essa foi uma das grandes falhas, não só de 1844. É claro que houve toda uma permissão de Deus ali, assim como houve no desapontamento dos discípulos em pensar que Cristo ia ser o grande rei da terra. E nós vemos que em nosso povo se repete esse tipo. Também o nosso, não os adventistas, mas os mileritas, eles se entristecem pelo erro de ter marcado data. Mas Deus guiou um povo após esse desapontamento, e aí sim nascem os adventistas. Mas, infelizmente, mesmo depois desse fato, alguns continuaram a marcar data e marcar tempo. Olha o que Ellen White ela diz, né? No subtítulo 2, o tempo da volta de Cristo. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Vez após outra têm sido marcadas datas, mas resultaram em fracassos repetidos. E aí ela cita Mateus 24, 36. Segundo parágrafo do subtítulo 2. Não temos como saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Alguns pregam assim: nós não estamos marcando nem data, né, nem dia e nem hora, mas podemos saber o tempo. Aqui diz que não pode saber o tempo. Eu li agora que a gente não pode saber nem dia, nem hora e nem o tempo. Olha só, não pode Léo, saber. posso interferir aqui? Com certeza. No meu está escrito aqui, não devemos saber o tempo exato. Exato, isso. É. O tempo. E se for ver no primeiro parágrafo, também está a mesma parte. Na primeira diz assim, o tempo exato da vinda de nosso Senhor acha-se além do conhecimento. Isso mesmo, é o tempo. Se vocês, No próximo subtítulo 3, também começa ali, né? Não pertencemos à classe de pessoas que definem o exato período de tempo. Então, essa parte exato, eu acho que é a parte que a gente não pode saber. O tempo, a gente sabe que está no tempo do fim.
né? Sim. O A período, gente... né? Mas o Sim, exato tempo, o dia e a hora, ninguém sabe, não saberemos, pelo menos por exato. enquanto. Presta atenção aí no parágrafo número 2 do subtítulo 3. Deus não dá a nenhuma pessoa uma mensagem de que faltam 5, 10 ou 20 anos para que termine a história desse mundo. Olha só, no subtítulo 2, não, desculpa, no subtítulo 4, marcar data leva à descrença. No parágrafo 2, entendo que o irmão Daniels tem, por assim dizer, marcado tempo, afirmando que o Senhor virá dentro de 5 anos. Espero que não se alastre a impressão de que marcamos tempo. Percebe? Ele não estava dando dia, hora, ele não estava dando um tempo exato, mas ele estava dando um tempo. Olha, mais ou menos aí uns 5 anos, eu creio que. E aí, ele mais fala, eu espero que não seja alastrado a impressão de que marcamos tempo, que não seja feitos tais comentários, eles não produzem nenhum benefício. Não procuremos obter um reavivamento com base em algo dessa natureza. Né? Parágrafo 3 do subtítulo 4, a última frase. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errados deve ser temida, pois certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos promovidos na igreja por pessoas que se dizem dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de ser enviadas e darão dia e prazo para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que elas procedam dessa forma. Olha que coisa séria. E aí, no subtítulo 5, estou indo rápido porque eu quero falar de outros temas dentro aqui, tá bom? Né, o Gerson já sabe também, né? De bons outros Então, temas. então Fala. deixa eu só frisar um que eu sublinhei aqui. Por que que não podemos saber o tempo exato? Dizer que não faríamos correto uso dele. Muito bom, muito bom. Onde está isso aí, Gerson? Está no subtítulo 2 ainda, no meio do segundo parágrafo. Então, eu disse, por que, se o fizéssemos, né, se soubéssemos do dia exato, nós não faríamos correto uso. Então, não faz bem. Muito bom, Gerson, muito bom. Não tinha visto essa frase. Não faríamos uso correto. Tá vendo, irmãos? Entendeu? Muito claro. Então, aqui, ó, importante, ó, subtítulo 5. Nenhuma profecia de tempo além de 1844. Isso é importante demais. Se vocês estão vendo que são bases, esse livro dão bases sólidas para nós tomarmos cuidado. Tomarmos cuidado. Olha aqui, ó. Última frase do primeiro parágrafo do subtítulo 5, ó, que não haveria outro tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Parágrafo 2. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar sem definir algum tempo. Ó, algum tempo. Aqui não fala de hora, tem tempo. Último. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, Apocalipse 10, 4 a 6, estendendo-se de 1842 a 44, não pode haver nenhum cômputo, né, definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até outono de 1844. Queridos, por que essa ênfase dela e desse capítulo? Porque o nosso povo passou muitas vezes por isso e ainda passa. Eu sei que alguns aqui podem não concordar, mas eu, o Léo, diante desses textos, eu não prego, por exemplo, há 6.000 anos, né, que, né, tudo foi feito, há 4.000 anos certinho que Cristo veio. Então, lá para 2027, pode ser, eu não prego isso aí, queridos. Respeito quem prega, mas eu
eu vejo um grande risco diante desses textos. Eu não vejo valia. O nosso povo viveu bem nesses anos, com muitas lutas, claro, como todo povo, mas nós crescemos muito nesses anos sem a necessidade de alarmismo, nessa questão de falar que falta tanto tempo, que está... Queridos, é claro, como o Jefferson disse, a gente sabe o tempo pelos sinais, como nós vimos na quinta-feira passada. Esse é o tempo que Cristo dá, sinais. Mas ele não dá um tempo definido, faltam 5 anos, faltam tantos anos. Vocês viram aí no subtítulo 4, parágrafo 2, que Ellen White estava repreendendo um pastor de grande nome, Daniels, tá? Que eu gosto muito até, né? Tem um livro dele aqui, mas ele estava marcando um tempo de 5 anos. Interessante que hoje nós estamos em 2022, né? Mais 5, Jefferson. Verdade, Certinho. hein? Certinho, né? 2027, que é o tempo que muitos marcam. Eu, de forma particular, diante desses textos, eu não prego isso. Não prego isso, tá? Então, fica aí uma dica para que você leia mais. Talvez você até creia nisso. Então, leia mais, busque mais, para que a gente cresça, tá bom? Subtítulo 6 diz aqui que Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. E muitos usam esse texto aqui, né, de Ellen White, onde ela fala assim, olha, o anjo mostrou para mim que dentro esse grupo alguns servirão de alimento para os vermes, outros estarão sujeitos a 7 pragas e outros estarão vivos. Muitos usam esse texto contra ela. Queridos, nós temos que ter em mente que as profecias de Deus têm tanto a classe das incondicionais quanto das condicionais. Então, uma profecia incondicional, por exemplo, a volta de Cristo. Cristo vai vir. Ele vai vir, é fato. Você pronto ou não, ele vai vir. Agora, quando que ele vai vir? Existem condições. Sabia disso? Nós vamos ver juntos hoje. Existem condições para que Cristo venha. Então, por exemplo, Jonas foi em Nínive e ele disse, 40 dias, essa cidade será subvertida. Que ele disse, ia cair fogo lá. Mas era uma profecia condicional. Como o povo se arrependeu, o fogo não veio. Mas ia cair. Jonas falou, certo, vindo da parte de Deus. Só que não veio. Por quê? Porque houve uma condição ali, né, que o povo cumpriu. Houve o arrependimento e o fogo não veio. Era para Cristo ter vindo já. Por isso que a gente tem essa visão. Era para Cristo ter vindo no tempo dela. Se a igreja tivesse cumprido sua missão em revelar o caráter de Cristo e testemunhar aos 4 cantos da terra, Cristo iria vir. E ela fala isso nesse capítulo mais de 2 vezes. Subtítulo número 7, com o tema A Demora Explicada. Parágrafo 2. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme a sua fé e seguido avante unidos, à medida que Deus lhes abrira o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente em apoio aos esforços deles, a obra estaria concluída e Cristo teria vindo. Aí, está escrito. Né? Que ano que ela fez aí? Ela escreveu isso em 1883, mas se referindo a 1844. Subtítulo número... Parágrafo 1, 2, 3, número 4. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra
que ele foi designado como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. E o Senhor teria vindo. O Senhor teria vindo. Então, Ellen White, ela viu muitas coisas de profecias condicionais. Entende? E aqui está uma advertência grande. Assim como não era plano de Deus que Israel ficasse vagueando pelo deserto 40 anos, não era plano de Deus, por mais que Deus sabia, mas não era a vontade dele. E o povo ficou vagueando por culpa dele mesmo, por culpa do povo. Era para eles ter entrado na terra de Canaã em pouco tempo. Assim como houve esse símbolo, esse tipo, nós também estamos vagueando por essa terra, muitas vezes sem rumo, por culpa nossa. Já era para Cristo ter vindo. O texto aqui é bem claro mesmo. Não se tem dúvida desses textos, né? Então, o que Cristo espera? O que Cristo espera? Queridos, existem alguns versos chaves da Bíblia, como, por exemplo, Mateus 24:14. Esse é um verso chave. Eu sei que você já deve ter ouvido várias vezes, mas você precisa ter ele em mente. Você precisa orar em cima dele, tanto para o nosso povo adventista, quanto para o povo cristão e quanto a sua casa. Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações em testemunho, então virá o fim. Há uma necessidade da pregação do evangelho. Mas o texto diz que não será de qualquer forma, será em testemunho. Aí que está o segredo. Quando você pega a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ali são as últimas palavras de Cristo antes dele ascender ao céu. Né? Atos 1, vou até abrir aqui para que eu não erre. Atos 1, 8, fala assim, ó. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha só, que testemunho que é de Mateus 24:14. É o dia Atos 1:8. É o recebimento do Espírito Santo de Deus para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ditas essas palavras, Jesus subiu. As últimas palavras que Cristo disse, estando nessa terra de forma física, foi que a igreja precisa do Espírito Santo para testemunhar. E aí, Ellen White, ela deixa isso bem claro aqui no subtítulo número 9. O que Cristo está esperando? Esse texto aqui é um texto famoso do livro Parábolas de Jesus, página 69. Diz assim, né, que Cristo aguarda com fremente, com intenso desejo a manifestação de si mesmo em seu povo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reivindicá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de Cristo, mas de apressá-la. Pedro fala isso, né? Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Então, como que nós podemos e devemos refletir perfeitamente o caráter de Cristo? Produzindo fruto para a sua glória. Existem dois tipos de frutos que você e eu devemos manifestar. Primeiro fruto do Espírito. Aquela lista lá, paz, amor, paciência, domínio próprio. Ali é uma vitória interna do pecado. Quando você pega o livro Grande Conflito, ali na página 425, ali diz que os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar
no santuário celestial, deverão 100 mediadores estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter deve estar liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus. E essa obra é mais claramente apresentada no capítulo 14 de Apocalipse. A revelação nos leva ao capítulo 14 de Apocalipse para entendermos que os que vão estar nos últimos tempos dessa terra, quando a porta da graça se fechar, esses necessariamente precisarão estar libertos do pecado em seu caráter. Ainda terão a natureza pecaminosa, decaída, que ainda lutará contra eles, mas o caráter deles deverá estar limpo, sem pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E é esse o texto de Apocalipse 14, verso 5. Ali diz que o povo de Deus, no tempo do fim, necessariamente vai ter que estar sem mácula. O Jefferson, você pode ler para mim Apocalipse 14, 5? Estou pegando aqui, Apocalipse 14, 5. Lê aí. verso 5. Isso. Na minha diz assim: na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Isso, irrepreensíveis ou sem mácula. Vem do grego amomos, que quer dizer sem defeito. Isso está no Comentário Bíblico, volume 7, na página 915, que diz que esse termo irrepreensível ou sem mácula é do grego amomos, que significa sem defeito, irrepreensível. É o mesmo termo grego que Pedro aplica para Cristo, dizendo que ele é o Cordeiro sem mácula. Então, perceba que é um estudo simples de um termo grego. Assim como Cristo, ele já veio, né, sem mácula, esse último povo, ele alcança essa irrepreensibilidade, né? Essa condição de um caráter limpo, liberto do pecado, 425 do grande conflito. Quando você estuda com mais calma os nossos livros, o livro Nisto Cremos, os comentários bíblicos, o tratado de teologia, aqui na página 299, diz que os adventistas não negam a vitória sobre o pecado ainda nesta vida. Então, nós temos registros oficiais feitos por pastores, por líderes nossos, por comissões, reuniões nossas, que afirmam que nós cremos claramente. É óbvio que nós cremos na vitória sobre o pecado ainda nesta vida. Quando alguém chega para receber estudo bíblico e a pessoa tem algum vício, o que você fala? Olha, pode vir, você vai se batizar mesmo fumando, mesmo bebendo, mesmo batendo em outros. Pode vir. É assim que você trata? Não. Você dá um estudo bíblico, você ora, você espera que a vitória do pecado dele seja o quê? Exercida mediante a graça de Cristo. E todos são assim. Eu tinha os meus vícios. Hoje eu não tenho mais. O que houve? A graça de Cristo. O poder dele em mim, efetuando uma vitória sobre o quê? Pecado. Queridos, esse é um tema que deveria ser simples. Deveria ser muito simples entre nós, mas infelizmente por extremistas, tanto de um lado quanto de outro, viu?
Infelizmente, nós temos extremos, tanto de um lado quanto o outro. Então, enquanto um lado extremo fala, não, nós não podemos vencer, o outro lado extremo fala assim, não, a gente pode vencer, a gente deve vencer agora todos. E aí a pessoa começa a falar assim, ó, eu tô há um dia sem pecar. Pronto, aí ele já pecou, falando isso, né? Então, existem extremos. Queridos, Cristo disse para a gente andar no equilíbrio. 2 Timóteo 1, 7, 8, Isaías 30, 21, equilíbrio no meio. É possível, é óbvio que é. Cristo disse em João 8, 32, conhecendo a verdade, ela nos libertará. E o povo que estava ali falou assim, libertado do quê? Verso 33. Aí verso 34, Cristo fala, vocês são escravos do pecado. Vocês precisam ser libertos dele. Aí no verso 36 ele fala assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a Bíblia afirma em várias partes que há uma necessidade de libertação do pecado. O texto diz, refletir perfeitamente a mente de Cristo. Duas coisas que Cristo tinha, muito forte, comunhão com o Pai e uma paixão pelas almas. Essas serão as características do último povo. Eles terão uma comunhão tal, à semelhança de Enoque, à semelhança de Cristo. Eles amarão muito a Deus a tal ponto de odiar o pecado. Isso é uma profecia de Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 23. Leia com calma, Ezequiel 36, do verso 23 para frente. Você verá que Deus necessita reivindicar o seu caráter perante o universo, caráter ao qual Cristo colocou, ao qual Lúcifer colocou em dúvida no céu e na terra. Então, o grande conflito termina quando o Senhor Deus, por meio de um povo que prega o evangelho aos quatro cantos, agora viverá em um tempo de angústia qual nunca houve, pós-fechamento porta da graça, na pior época de todas, esse povo vai refletir perfeitamente o caráter de Cristo. Está aqui escrito, eventos finais, subtítulo 9, e na sua Bíblia, Apocalipse 14, 5. Está escrito. Só que muitos se confundem e focam apenas em certas mensagens. Então, eu vou ter a mente de Cristo se eu usar saia até o pé, se eu não comer mais isso, se eu moro aqui, se eu faço. Isso tudo é importante, faz parte do desenvolvimento do caráter, reforma do vestuário, reforma do que come, aonde mora, ou o que pensa. Isso é importante demais. Mas isso não pode colocar o amor às almas para baixo disso. Então, alguns pegam um tema e rebaixam outros. Outros pegam outros temas e rebaixam outro. Precisamos harmonizar todos juntos. Nós precisamos e necessitamos de toda a reforma em nossa vida. Toda. Do que eu como, do que eu visto, do que eu falo, do que eu vejo. Mas eles não são um fim em si. Eles são um meio para te conduzir ao conhecimento maior, que é o relacionamento com Cristo. E contemplando a Cristo, eu amarei as almas, assim como Ele fez. Diz que o último povo canta o cântico de Moisés. Queridos, como é que foi a vida de Moisés? Além de toda santidade em sua vida, ele dava a sua vida pelas almas. Senhor, risca o meu nome do seu livro, mas não mata esse povo. A preocupação de Moisés era pelo amor às almas, tanto pelo amor à fama de Deus. Moisés falou assim, Senhor, o que vão falar do teu nome? Essa vai ser a intensidade e o espírito dos 144 mil. Eles terão compaixão pelas almas. E eles terão uma santa indignação por reivindicar o caráter de Deus em sua vida.
Essa será a intenção deles. E eu teria muito mais coisa para a gente falar, muito mais versos, mas eu preciso ir para o fim aqui. Um dos versos que eu achei lindo é que Deus, subtítulo 10, parágrafo 1, última frase. Porém, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Queridos, Deus tem os seus algarismos, Deus tem a sua conta, e ele, quando chegar a conta dele, porque Deus é exato, aí virá o fim. Então você tem vários textos que diz que Deus tem um limite, né? Deus tem um limite. Aí você vê no subtítulo 11, subtítulo 12 e 13, né? Eu só queria ressaltar um pouco do subtítulo 12. Ellen White tem uma conversa com um senhor um tanto interessante, né? Esse senhor chega assim: Ellen White, a senhora acha que Cristo virá dentre 10 anos? E Ellen White, já focando na intenção dele, falou assim: mas por que o senhor quer saber isso? Que diferença faria? Aí ele falou assim: com certeza, se eu soubesse que ele viria em 2, 3 anos, eu iria vender a minha loja, eu iria focar na Bíblia, em Deus, em almas. Mas se eu soubesse que ele viria dentre 20, 30 anos, eu não ia levar tão a sério. Aí ela falou: que expressão egoísta. Pois é, Enoque andou com Deus durante 300 anos. Rapaz, esse homem estava preocupado com 5, 10 anos e ela logo, pá, já fala de Enoque, 300 anos, todos os dias, dia após dia, andando com Deus. Queridos, não se prepare simplesmente por causa de um fato, de um tempo. Crie relacionamento íntimo com seu Deus, que você vai sentir necessidade de andar todos os dias. Você refletirá o caráter de Cristo na sua comunhão, na santificação, na vitória sobre os seus erros e no amor ao próximo. Na missão, você será um missionário de verdade. Você deixará muitas vezes o seu conforto para pregar o evangelho. Isso é ter a mente de Cristo. É ir aonde ele mandar, ser santo, puro pela graça dele e ser uma luz nessa terra. Jefferson, passa agora para ti, para que nesses últimos tempos aí, nesse último tempo que nós temos, você lide aí para que eu tenho certeza que muita gente vai querer, né, falar hoje, tá bom? Amém. Antes de entrar nos comentários, eu preciso lembrar que na próxima semana a gente vai ter o privilégio de estar com o pastor Michelson Borges com a gente. Então, preparem-se aí, estudem. Se quiserem preparar aí as perguntas importantes, eu acho que vai ser um momento bom assim para a gente bater um papo, né, conversar. Então, na próxima semana já está confirmada a presença dele com a gente, vai ser bem interessante. Podem convidar também outros amigos, né? A sala ainda cabe mais, podemos aí aproveitar esse tempo. Tem alguns comentários aqui no chat que eu achei muito legal, muito interessante. O irmão Wendel colocou um texto aqui dizendo que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 23, diz que Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente. Interessante, né? Então, perde o foco, né? Não que as profecias não sejam importantes, mas a gente não pode ter o foco desviado do preparo. Eu achei que essa parte ficou muito evidente no começo, né? Até sublinhei nos primeiros parágrafos quantas vezes tem a palavra preparo ou preparação, ou preparar-nos para aquele grande dia. E aí tem uma parte que diz assim, ó, ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação.
Então, a preparação é uma palavra-chave, né? Se a gente pensar na parábola das virgens, é bem isso, né? Se a gente soubesse que o noivo vai demorar, depois eu me preparo, né? Para essa festa, né? Para esse grande dia. Eu acho que essa palavra é uma das mais importantes do capítulo, né? Que é a preparação para a vinda de Cristo. E também o irmão Bruno colocou aqui uma experiência, né? Diz que a ideia de um prazo iminente do fim pode gerar uma sensação de travamento. Diz que ele já conheceu adventistas que, movidos pela ansiedade de um retorno muito próximo de Cristo, simplesmente deixaram de cuidar de seus compromissos, sejam pessoais ou profissionais. Na minha opinião, prefiro seguir a máxima, me preparar como se Cristo voltasse hoje e viver como se ele demorasse a voltar, né? Como se ele viesse a 100 anos. Acredito que esse é o equilíbrio correto, né? Estar preparado sempre. Se Cristo vier daqui a 300 anos, né, como falou de Enoque, como que a gente viveria, né? E se Cristo viesse logo, eu acho que a questão do preparo é a mais importante. Eu não sei se alguém tem algum comentário para fazer. Eu tenho uma pergunta que a gente poderia colocar aqui, que eu achei interessante nessas condições, porque aqui está falando da condição do povo de Deus, né, para o tempo do fim, para a vinda de Cristo ou para esse desencadeamento final. Mas, por outro lado, também fala da conta, né? O Léo mencionou aí do limite, e eu sublinhei aqui pelo menos 12 pontos, então, 12 textos diferentes falando que Deus tem uma conta em relação à iniquidade, né? E aí colocou a medida da iniquidade está quase cheia em relação à taça. Então, a gente poderia dizer que a condicional ela é tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal? O que vocês acham sobre isso? Então, se a gente quer que Cristo volte, eu posso continuar pecando mais, né? Para que a taça dele se encha, ou eu posso estar vivendo de forma movida pelo Espírito, né? Então, o que vocês acham? Isso é uma verdade, que a conta de Deus ela existe para os dois lados, tanto para o lado do bem como para o lado do mal? Se a gente pensar nessas condições, né, eu creio na questão da polarização. Acredito que quanto mais chega o tempo do fim, as pessoas vão se posicionar, né, ou para um lado ou para o outro, mesmo que elas não percebam. Então, cada dia vai ficar mais evidente o contraste entre a luz e as trevas. E acredito que à medida que a iniquidade vai aumentando, aqueles que se posicionarem ao lado de Deus, eles também vão estar se preparando corretamente em relação a isso, né? E dando o testemunho, né? A trombeta no sonido certo. Tem outra coisa interessante que a gente pode pensar aqui, dentro daquele texto mais clássico, né? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente, no final fala rapidamente, amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Se a gente pensar nas figuras do Apocalipse, Cristo ele volta com uma foice na mão, né? Essa é a visão de João, a visão de uma foice. E quando a gente começa a plantar, né, ou colher, a gente começa a perceber que o tempo da colheita, quem determina
é o amadurecimento do grão. Não adianta a gente querer colher em outra época ou marcar a data, né? Eu vou botar aqui na minha agenda que eu vou colher o caqui, por exemplo, que está dando agora, né? Eu vou colher o caqui no dia 21 de abril, né? É feriado, né? Aproveitar esse dia para fazer a colheita do caqui. Não adianta ter esse tipo de marcação, porque tem muitas coisas que acabam influenciando esse amadurecimento, né? E principalmente o período de chuva. Eu senti aqui bem evidente essa questão no sítio, porque a gente plantou aqui milhos vários meses, né? Em épocas diferentes. E qual que foi o que realmente amadureceu? Foi aquele que passou por períodos de chuva. E a gente tem um sentido espiritual muito forte nisso, que é o Espírito Santo é quem dá o verdadeiro amadurecimento. Pode passar um plantio, pode passar outro. Se não choveu, o grão não amadurece. Então eu perdi aqui várias semeaduras porque não tinha grão, o, o pé cresceu pouco e o grãozinho foi pequeno. Vale a pena realmente descartar tudo e fazer tudo de novo, porque esse vínculo com a ilustração, com a vinda de Cristo e com a colheita, eu acho que ele é bem pertinente, porque ela, ela fica assim, bem claro. Não adianta eu fazer uma colheita de que se não tem nada para colher, né? Então, a vinda de Cristo, ela está sim condicionada a esse amadurecimento, né? Então, Cristo espera uma seara, e ele não fala aqui uma pequena seara. Ele fala o amadurecimento, rapidamente amadureceria a última grande seara. Então, ele espera um grande movimento de amadurecimento. E é nisso que a gente precisa pensar, nessa questão do amadurecimento. Acho que o restante do livro ele vai estar muito ligado a isso, né? Como que a gente pode ter uma vida amadurecida, né? Uma vida de crescimento em Cristo, para nos prepararmos, né, para esse grande dia. Então, eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso. Não sei se o Léo quer fazer mais algum comentário. Eu acho que o nosso preparo ele tem que ser constante, né? Tem que ser diário. E acho que é por isso, principalmente, que Cristo coloca todas essas advertências para nós, né? E aí a gente precisa tentar colocar isso para a família, como que a gente mantém esse equilíbrio diante da sociedade, né? Diante da igreja, da vida e principalmente no lar. Léo, você quer fazer mais algum comentário? Então, é que eu preciso sair aqui, mas não. É como eu tinha dito, tem muita coisa para a gente falar desse tema, muita coisa mesmo, mas fica aí sempre gostinho de quero mais, e essa parte aí da chuva é muito boa, Jefferson, muito boa mesmo. O grão ele só vai ficar pronto pela chuva. É isso mesmo. Então, o nosso foco é preparação para a chuva, não é nem para a vinda de Cristo, né? Simplesmente é para fatos que vão vir antes. Então, achei muito bom essa Uma geração inteira pode se perder. Foi isso que aconteceu, né? sim, Se falou de 1844, né? Se eles tivessem se mantido firme, e tem outros textos que falam também do povo de Israel, né? Que esse texto eu acho muito clássico, né? E muito forte, que fala que são os mesmos pecados que têm retardado a entrada hoje, né? Que é a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre os professos o povo de Deus
que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tanto tempo. Então, a gente precisa pensar que a geração toda pode não entrar, quer dizer, se perder, Sim. porque Caleb e Josué, e a gente sabe desse ponto, mas a entrada triunfal, né, em Canaã, ela pode ser adiada por uma geração ou gerações se não tiver uma grande colheita, né? Então, acho que esse é um ponto-chave que a gente precisa pensar. Nós temos isso no nosso lado, porque ele diz que também cabe a nós esse apressar a vinda de Cristo, né? Como? Dando o evangelho ao mundo em nosso tempo. Né? Dando o evangelho ao mundo está em nosso poder apressar a vinda de Cristo. Então, não nos cabe só aguardar, mas apressar. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que nós precisamos dar esse bom testemunho. Eu gostei desse texto de Atos 1:8, acho que essa é a grande chave, né? Ligado ao Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude a nos prepararmos para isso. E esse restante desse estudo vai nos ajudar a não perder o ponto, né? E colocarmos o equilíbrio correto diante dessa questão do preparo nosso e da nossa família. Então, que Deus nos ajude. Léo, podemos orar então? Sim, oremos. Grandioso Deus, eu peço a tua bênção sobre esse grupo de homens. Eu peço a tua graça sobre o teu povo, que necessita refletir a teu caráter. Ó Deus, dá-nos, Pai, amor pelas almas, amor pelo Senhor. Eu te suplico, Pai, cumpra em nós essa profecia de estar sem mácula, não por nós mesmos, mas pela sua graça. É o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos. E lembrem-se, semana que vem vai ser um encontro especial. Convidem aí seus amigos, seus irmãos, para estarem junto com a gente nesse próximo estudo que vai ser muito bom. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Tchau. Tchau.